mais que citem coisas históricas, não foi profundo no ensino de como a igreja funciona, de como é a igreja, né? Hoje eu estava vindo para cá e eu encontrei o motorista do Uber, que tinha falado que ele tinha saído da igreja, porque a igreja que ele estava frequentando pedia muito dinheiro, né? E aí nós começamos a conversar, e as igrejas que ele citou, realmente, que ele foi, pedem muito dinheiro, né? Acho que elas vivem como se fosse uma empresa, vivem como se fosse um negócio. Nós deixamos de ser de uma denominação porque nós não tínhamos tanto dinheiro, porque, de acordo com o raciocínio dessas igrejas, congregações que nem nós funcionam como filiais dessas empresas, e nós não somos filiais, nós somos igreja de Jesus. Nós não estamos para dar retorno financeiro a nenhum negócio, nós somos igreja de Jesus. E conversa vai, conversa vem, e nós começamos a evangelizar e falar de Jesus para ele. Mas qual era a ideia que ele tinha de uma vida cristã? Uma vida em que não falta nada, em que é só vitória, só conquista, que é abençoado financeiramente em tudo. Aí eu disse assim: então eu e você estamos perdidos, eu e você estamos mal, porque do mesmo jeito que você fala aí, do jeito que você está falando aí, os apertos que você passa, eu passo todos os dias. Ele, mas faz 5 anos, faz 8 anos, eu também, estamos na mesma história, no mesmo bar. Não é os apertos financeiros, as dificuldades, que determinam se somos de Jesus ou não. Jesus disse que nós vamos ter apertos, dificuldades. Com esse governo aí nós vamos ter mais apertos ainda. Igreja é uma coisa que as pessoas não sabem o que é. E com certeza, na história desta pequena congregação, desse pequeno povo, também não ensinaram para vocês o que é igreja. Nós começamos a ver, a resgatar a história da igreja, e vimos que igreja é um negócio muito mais profundo. Igreja é algo muito mais bíblico, muito mais espiritual do que as pessoas têm na cabeça. E eu peço a você que você entenda o que é a igreja de Jesus. E se você não concorda que a igreja é o que eu vou ensinar hoje para você, você pegue seu banquinho e saia de mansinho. Porque igreja é o que a Bíblia diz, e não o que os homens disseram. Amém? Vamos ver. Considerações negativas sobre o que é a igreja, sobre a igreja. Como nós temos estudado sobre que a igreja nasceu dentro do judaísmo, dentro da esfera de Israel, eu quero deixar uma coisa muito clara para você: igreja não é o judaísmo continuado. Nós não estamos aqui para continuar o judaísmo. A igreja que trabalha mais buscando imitar o judaísmo são essas igrejas neopentecostais, onde se entra com o kippá, com uma bandeira de Israel, toca o shofar, né? Tem outros aí que guardam o sábado, né? E estão tentando deixar a igreja judaizante. A igreja não é o judaísmo continuado. Nós não temos a ideia de trazer o Antigo Testamento para a época da graça. Vocês estão entendendo? Nós não temos esta ideia, porque a Bíblia não dá margem para isso. Muito pelo contrário, quando a igreja começou, o judaísmo tratou a igreja como o quê? Como uma seita. Foi ou não foi? Tratou como uma seita, como uma coisa anti-Deus.
como algo que devia ser extirpado, por isso que eles foram perseguidos. A igreja não é a continuação do judaísmo, e a igreja também não é o judaísmo ampliado. Nós somos a nova Israel. Não, nós não somos nova Israel, nós somos cristãos, amém? E tem um versículo que para nós começarmos hoje, Efésios capítulo 2, versículo 15, veja comigo. Efésios capítulo 2, versículo 15. Todos acharam? Efésios 2,15. Eu aconselho você a anotar o que você vai ouvir hoje. É importantíssimo. Vamos ler. No 3 vocês leem juntos, tá bom? 1, 2, 3. Vocês precisam andar como igreja. Vamos lá, mais uma vez. 1, 2, 3. O objetivo de Jesus é criar um novo homem. Isso é igreja. É o novo homem, o nascido de novo. O novo homem criado para ser a imagem de Deus, segundo o Senhor Jesus Cristo. É o homem agora que tem paz com Deus, reconciliado com Deus. Outra coisa que você precisa entender é que igreja não é o reino de Deus. Temos até denominações, igrejas com esse nome, né? O reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus é o domínio de Deus sobre toda a terra e sobre o universo. E a igreja não é isso. Igreja, ela é a noiva de Cristo, e ela é a parte essencial no reino. Ela não é o reino, ela é parte no reino, ela faz parte do reino. Vocês estão entendendo? Então, às vezes as pessoas tratam, umas aos outros como se fôssemos os donos da terra, como se nós mandássemos no universo, Josué orou e o sol parou, olha aí, manda no rei. Não é, a coisa não é bem assim. O reino de Deus é o universo, a terra, ele manda em tudo, é o domínio de Deus. E nós não estamos dominando, nós estamos debaixo do domínio de Deus e de sua soberania. Quantos estão entendendo? Amém. A Bíblia dá alguns significados para o nome igreja. Quero ver contigo hoje. Na Bíblia há significados para a igreja como local. Será? Igreja é um local? Sim ou não? Vamos ver o versículo que está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Veja comigo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Alguém leia, por favor? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Paulo, neste versículo, usa a expressão a igreja de Deus que está em Corinto, mas para endereçar a sua carta. Mas as pessoas de nossa geração chamam os templos de igreja, não é? Não é assim? E a sua igreja é que tamanho? A sua igreja é de mármore?
Não, isso não é igreja. Igreja não é o local onde as pessoas se reúnem. Igreja são as pessoas que se reúnem naquele local. Vamos ler de novo? Vamos ler essa parte? Igreja não é o local onde as pessoas se reúnem, mas as pessoas que se reúnem naquele local. Vocês estão entendendo? Então é simples. Igrejas é o conjunto de pessoas. O local, ele deve ser chamado por outros nomes, como templo, auditório, cenáculo, mas não é igreja. Jesus nunca chamou o local de igreja, chamou de templo, sinagoga. Paulo não chamou aquela igreja de Corinto, o local onde estava a igreja de Corinto, de igreja. Ele disse aos irmãos, a igreja que está em Corinto. Ele está dando o endereço, né? Mas o que ele chama de igreja? Igrejas são o que o irmão leu, são os santificados e chamados em Cristo Jesus. Essa é que é a igreja. As pessoas que são chamadas e santificadas em Cristo Jesus. Diga para o seu irmão, a igreja são os santificados, são os chamados em Cristo. Amém? Essa que é a igreja. Então não tem a ver com mesmo que Paulo tenha dado o endereço daquela igreja, mas ele está dizendo embaixo quem é essa igreja, quem são essas pessoas do qual é chamada igreja. São chamados, são santificados em Cristo Jesus. Essa é que é a igreja de Jesus. Na igreja, na Bíblia, há significado para a igreja como congregação? Sim ou não? Sim? Sim. Tem. Sabe? Até no livro de Atos, fala a expressão congregação, falando até do Antigo Testamento, nem do Novo, do Antigo Testamento, da época do Moisés. Veja, Atos 7, 38, Atos capítulo 7, versículo 38, falando do Moisés com o povo de Deus no deserto, ele diz assim, ele estava na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. É assim que está na sua Bíblia? Amém? Né? Lucas usa o termo aqui, congregação, ou no texto mais original chama assembleia. Essa assembleia do povo de Deus no deserto, né? Também é o termo usado para expressar igreja. Nós podemos chamar igreja de como congregação, assembleia, né? Ou igreja. Não tem problema em chamarmos dessa forma. O que as pessoas têm de errado em suas mentes é achar que o nome santifica ou não santifica. Vocês estão entendendo? Tem muitas igrejas que têm o nome de igreja, mas não são igreja de Jesus. O motorista do Uber mostrou isso para mim hoje. Tem lá o nome de igreja, tem um grande templo, tem um grande número de pessoas, mas não pode ser chamado de igreja de Jesus. Note que no versículo que nós lemos, que fala do povo de Deus como congregação no deserto, fala também da função da igreja, desta congregação. Veja no final do versículo. É um povo que recebe palavras vivas e transmite essas palavras. Amém? Vocês estão vendo isso no versículo? Então, o objetivo da igreja é esse, presta atenção nisso aí, é receber a palavra viva de Deus
e transmitir. Quantos estão entendendo? Irmão, isso aqui é sério. Se você é só receptáculo da palavra de Deus e não transmite, tem alguma coisa errada com a sua fé, tem alguma coisa errada com o seu cristianismo, tem alguma coisa errada com você. Há uma probabilidade de você nunca ter nascido de novo, porque pessoas nascidas de novo recebem a palavra e a transmitem. Isso é o ciclo natural da igreja. Amém? Eu não posso chamar de igreja as pessoas que só vão aos templos. Eu não posso chamar de igreja as pessoas que estão há 20 anos se reunindo num lugar. Eu não posso chamar de igreja pessoas que gostam do ambiente da igreja, simpatizantes. Isso não é igreja. A igreja, ela tem uma identidade. É aqueles que recebem a palavra viva de Deus e a transmitem. Quantos estão entendendo? Aí você tem que perguntar para o seu irmão: você está transmitindo ou está só recebendo? Pergunta para o seu irmão. Esse negócio é sério, né, Nazareno? Por que é que o rio é chamado de rio? Porque a sua água é corrente. Por que é que a água de lago apodrece e a de rio não apodrece? Porque não é corrente, é parada, não tem vazão, não tem fluxo. E o crente é mais parecido com lagoa ou com rio, irmão? Com o rio, é o rio. Igreja de Jesus é o rio. Porque se ficar parado, se só receber e ficar ali parado, apodrece. Sua vida vai apodrecendo, vai criando lodo. Quantos estão entendendo? Amém. Na igreja há significados para a igreja como corpo de Cristo. Quem foi a primeira pessoa a expressar a igreja como corpo de Cristo? Quem foi? Cri, 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 cri. Hein? Quem foi? Foi Jesus da ceia, né? Esse aqui é meu corpo dado por vós, em favor de vós, né? Acho legal as expressões de Jesus. Ele dá o corpo para salvar o corpo. Quantos entenderam o trocadilho? Ele deu o seu corpo para salvar o seu corpo, que é a sua igreja, né? Aí depois o Paulo, ele explora isso com muita força, né? Um dos versículos que Paulo cita sobre o corpo de Cristo é Colossenses 1:18. Veja lá, Colossenses 1:18. Veja o que é que diz. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Diz assim: ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Tem assim na sua Bíblia, irmão? Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Cristo é o cabeça da igreja. E o que isso significa? Por que é que Paulo chama Cristo de o cabeça da igreja? Por quê? É o centro de tudo. Arnaldinho deu uma. O centro de tudo é o quê? Por que que Paulo chama Cristo de o cabeça? É o quê? Não entendi nada. O que comanda, né? É o que comanda. Quem mais? Dou-lhe duas. É o chefe supremo, né? Então a ideia de Cristo como igreja é aquele que comanda, como me disse, que dirige a igreja. Dirige a igreja. Vixe. Só isso aqui vai estragar um bocado de denominação hoje em Fortaleza. E onde chegar essa mensagem? Está sendo gravado? Pronto, vamos botar para espalhar por aí. Só essa definição de dizer que Cristo é o cabeça da igreja, aquele que dirige, vai ter que tirar um bocado de gente da frente, porque a igreja precisa ser dirigida por Cristo, pela pessoa de Cristo.
Você sabe por que é importante o irmão estar orando com a igreja? O irmão está no evangelismo da igreja, a irmã está no grupo da igreja. Sabe por que é importante? Para todos andarem debaixo da direção do cabeça, que é Cristo. Amém? Porque o corpo, ele anda todo junto debaixo da mesma direção. Vocês estão entendendo? O corpo andando debaixo da mesma direção. Onde Cristo estiver comandando, a igreja precisa ir. Imagina só, o Paulo, ele falava de coisas, ele brincava com essa questão do corpo, lá em 1 Coríntios 12, 21, veja comigo, 1 Coríntios 12, 21, alguém leia por favor, 1 Coríntios 12, 21. Ele começa a usar as partes do corpo como se fosse desenho animado, né? Um olho falando para a mão, falando para a boca, falando para o nariz, para os ouvidos, uma parte se comunicando com a outra, e um dizendo assim, ó, não preciso de você, não preciso de você. Paulo fala de partes do corpo que não podem tomar outras funções, que não devem tomar funções que não são dela. Cada um tem que cumprir sua função no corpo, e eu não devo querer a função de outro. Então, ninguém pode tomar a função de Cristo na igreja. Presta atenção nisso que eu estou dizendo. Nós vimos nos domingos passados, nos 2 domingos passados, uma história ruim, catastrófica da igreja, porque personagens quiseram tomar o lugar de Cristo. A partir do próximo bispo de Roma, do 4º bispo de Roma, 4º para o 5º, começou os bispos a denominarem-se papas, e aí dizerem que eles são substitutos de Cristo, sucessores de Cristo e de Pedro, porque Cristo é o fundador da igreja, Pedro logo o segundo, e aí vai. Vocês estão entendendo? Isso não pode. Isso é heresia pura. Não existe sucessor de Pedro, de Cristo, não tem. Não existe isso. Não é um reinado que é herdado assim, como uma liderança de igreja. Não é. O reino é dado aos todos os filhos. Não tem a ver com denominações, não tem a ver com placas de igreja, tem a ver com um reino que será dado a todo aquele que permanecer fiel. E não tem a ver com cargo de igreja, não tem a ver com que igreja você é, tem a ver se você foi comprado pelo sangue de Jesus. O significado literal de igreja é a assembleia, ou o grupo dos chamados para fora. Então, igreja, viu Lincoln, viu Eliane, nunca é a reunião ou grupo de pessoas que se reúnem num local nos domingos. Isso não é igreja. Igreja é os que são chamados para fora. Então, sabe onde é que eu vou ver que você é crente? É lá fora, não é aqui dentro. Está entendendo? Quando você estiver no evangelismo comigo, eu vou saber se você é crente. Quando você estiver orando comigo aqui, fora daqui do culto domingo, eu vou saber se você é crente. Quando você estiver expulsando demônios, visitando os enfermos, eu vou saber ali se você é crente. Eu já disse como é que eu quis casar com a minha esposa, não disse? O dia que apareceu 6 demoniados lá na igreja lá,
E ela me ajudou a expulsar tudinho. Aí eu disse assim, se essa mulher conseguisse me ajudar a expulsar esse demônio tudinho, eu caso com ela. O teste, né? Ou prova de amor, né? Ou prova de amor, né? Tem aquele programa, quer namorar comigo, né? Pronto. Olha o teste que eu consegui, quer namorar comigo, né? Sabe por quê, irmãos? A gente identifica a igreja de Jesus nessas horas, é ou não é? Se vence as trevas, se está orando com a gente, se está lutando ao nosso lado, é ali que a gente identifica a igreja de Jesus. Se você achar que aquele que te abraça no domingo, dá paz do Senhor você no domingo, e tchau, você não vê mais durante a semana, cuidado, pode não ser a igreja de Jesus, pode ser só um frequentador. A igreja de Jesus está lá, está ajudando a cuidar das crianças, está ajudando a visitar os enfermos. Vocês estão entendendo? Igreja que recebe a palavra e transmite essa palavra. Não é uma lagoa fechada, é uma lagoa, é uma represada, é um chamados para fora, é o sal fora do saleiro. Para que serve o sal dentro do saleiro? Só para balançar e fazer barulho. O sal precisa estar fora do saleiro. Jesus disse em Marcos 9,50, vocês são sal da terra. Se o sal não salgar, para nada serve. É isso que diz aí? Marcos 9,50, o que é que fala? O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o sabor? Tenha sal em vocês mesmos, e vivam em paz uns com os outros. Olha só a prova de que você tem sal, você vive em paz com os outros. Você não é aquela pessoa de confusão, que está separando. Você é aquele que vive em paz com as pessoas, está somando no corpo. Vocês estão entendendo? Você tem sal para dar. Outra palavra bíblica diz que as suas palavras têm que ser temperadas com sal, quer dizer, tem que dar sabor. A palavra que sai da sua boca não é para trazer desunião, divisão, é para trazer sabor do céu à vida das pessoas. Quando estão entendendo, diga amém. A expressão igreja é usada sempre no coletivo e nunca no individual. A dona Antônia, lá na casa dela, sozinha, não é igreja. O Nóbrega, sozinho na casa dele, não é igreja. Igreja, só podemos dizer que somos igreja quando nós estamos juntos. Quantos estão entendendo? Em nenhuma parte da Bíblia, igreja é citada no indivíduo. É sempre citada no coletivo. É por isso que Cristo não fundou a igreja, não começou a igreja para o crente andar sozinho. Isso aqui é muito sério, porque você está sendo formatado por esta geração a ser egoísta. Você está sendo formatado por essa geração a não compartilhar suas dores. Você está sendo formatado por esta geração a não precisar do outro. Isso é o que o Satanás quer fazer com a sua vida, acabar com você. Se você seguir o que essa geração está fazendo com você, Satanás acabará com a sua fé. A igreja, ela vai na contramão disso. Na igreja a gente confessa os pecados uns para os outros, a gente é suporte um para os outros. Na igreja a gente exorta um ao outro, edifica o outro, é todo tempo com o outro. De todas as palavras de Jesus, que ele citou aos seus discípulos e às pessoas, o que ele mais citou é: amai-vos uns aos outros, perdoai uns aos outros.
exortai, tudo com uns aos outros. Por que que Jesus está começando a igreja dele dessa forma? Porque não funciona o crente sozinho. Eu já andei sozinho, sem andar junto com a igreja. Sabe o que acontece? O inimigo aproveita para semear o que ele quer. A frieza espiritual se estabelece. A incredulidade começa a aparecer. Estão entendendo? E aí a gente deixa de ser igreja, a gente vai à igreja para se tornar, sabe o quê? Crítico de igreja. E crítico de igreja não é igreja. Nós não precisamos de críticos da igreja. Nós precisamos de igreja que faz uns com os outros, que anda um com o outro. Eu espero que eu esteja sendo claro sobre como vão sair na igreja. Eu queria muito que os pastores do meu tempo tivessem me ensinado isso. Tinha me tirado muitas escamas dos meus olhos. Muita teologia errada da minha mente. Eu não teria colocado expectativa nas pessoas. Vocês estão entendendo? Eu não ficaria esperando pelos frios na fé, pelos que não querem nada com Deus. Eu não ficaria esperando por eles tanto tempo. Eu seria mais ativo se tivessem me ensinado isso. Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 18, veja comigo. Mateus capítulo 16, versículo 18. É o versículo que mostra que Cristo é o fundador e o fundamento da igreja. Vamos ver por quê? Porque para muita gente esse versículo ainda é muito confuso. Acharam? Mateus 16, 18. Vamos ler juntos? Pois, pode ler. Bom, vamos ler aqui essa tradução, que ela vai ser mais clara do que a NVI. A NVI, ela é uma boa tradução, mas quando chega nessas partes, inferno, mal, ela pega leve. Não sei porquê, né? Vamos lá. Aqui vai ser mais claro para a gente entender mais perto do original. A minha preocupação não é nunca falar que a tradução está mais certa ou errada, porque todas a gente tem sempre que fazer alguma correção. Essa aqui é que está mais próxima. Vamos ler juntos? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos esclarecer sobre esse texto, deixar ele bem claro agora para você. Jesus, porque um monte de gente recebe missionários católicos, e aonde essa mensagem chegar, espero que esclareça a mente das pessoas, porque para o católico romano, Pedro é o fundamento da igreja. É aqui que eles dizem que o Pedro é o primeiro papa. Entendeu? E o que é interessante é porque eu fui verificar o texto que diz que edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, só está em Mateus. Nem Marcos nem Lucas citam. Só Mateus.
é que cita. Entendeu? Está errado o que Mateus escreveu? Não, não está errado. Eu vou te dizer, porque é palavra inspirada de Deus. Jesus, ele usa expressões aqui para Pedro na segunda pessoa para se referir a Pedro nos versículos anteriores. Se você vê no versículo 17, veja o que diz o versículo 17. O que diz? Leia aí para mim, por favor. Isso. Não foi carne nem sangue que te revelou. Que te revelou. Essa é a expressão correta. Que te revelou isso. Ele usa a expressão ti. Ele está tendo um diálogo com Pedro. Ele usa a expressão ti. A segunda pessoa do singular. E aí ele entra no versículo 18 dizendo assim, ó: eu te digo. Continuando a falar na segunda pessoa do singular. Ele diz que tu és segunda pessoa do singular. Tu és Pedro. E ele usa essa expressão para fazer o trocadilho com o nome Pedro. Porque o nome Pedro, em grego, significa Petros. Petros. Aí Jesus diz assim, e sobre esta pedra, aí já não usa mais a expressão na segunda pessoa do plural, na segunda pessoa do singular. Ele usa um pronome, indicando esta pedra, é Petra, no grego. O Pedro, é Petros, no grego. Para pedra é Petra. As duas expressões querem dizer rocha. Mas a questão é como? Que tipo de rocha? É disso que nós vamos falar daqui a pouco. Todas as vezes que Jesus se refere a Pedro, ele usa a segunda pessoa do singular para se referir a ele. Quando Jesus se refere a pedra, ele usa um pronome, esse pronome, esta pedra. Esta pedra. Mas o que quer dizer isso, Rosinha? Esta. Por que ele usou ti, tu, na segunda pessoa, e esta, para falar da pedra da qual está fundamentada a igreja? Por que ele está falando isso? Vamos ver. Estou apontando para o lugar errado. O pronome esta é usado quando há a intenção de indicar algo ou alguém que está próximo. Plim. O pronome esta é para indicar alguém, algo ou alguém que está próximo. Aí a pergunta que você tem que fazer é a mais lógica do mundo, Nazareno. Quem era a pessoa que estava mais próximo do Petros? Jesus. Né? Tinha ele. Aí ele usa sobre esta pedra, que ele está falando agora não é mais do Pedro, ele está falando de uma rocha. Deixa eu botar aqui o que a gente está falando agora. Pedro é, no grego, Petros. Está vendo ali? Que significa o quê? Rocha ou pedra. Se eu pegar aquelas pedras de ribeiro, grande assim, ali é rocha? Não é rocha não? É rocha, é uma rocha, é uma pedra, uma rocha, Se eu pegar outra do tamanho daquele
Gelago ali, não uma rocha. É rocha. Pois é, eu não consigo. É uma rocha. Está entendendo? Jesus está chamando o Pedro de uma pedra, uma rocha. Uma rocha. Não adianta se é desse tamanho ou se é gigantesco, ao ponto de eu não conseguir carregar. É rocha. Não, é rocha, entendeu? Só que o Senhor, quando falou de Petra, ele estava usando essa expressão aqui, ó, Petra, era penhasco, rochedo, montanha rochosa. Como é que a gente sabe que é? Pelos Salmos. Veja, Salmo 27, 5, você vai saber agora quem que é a pedra da qual a igreja está fundamentada. Salmo 27, 5, alguém leia, por favor. Fala alto, irmão, para me ouvir. Um rochedo. Agora fala para mim. Uma pedra, por mais grande que seja o tamanho de um carro, pode ser um rochedo de salvação, de auxílio. Qual era a imagem que o salmista tinha dessa pedra, dessa rocha? Qual era a imagem? Uma montanha rochosa, um refúgio. Essa era a imagem. Salmo 40, versículo 2, veja para mim, por favor. Salmo 40, versículo 2. Tirou-me do poço de perdição, de medal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os passos. Vocês estão entendendo? Então, o Pedro tem condição de ser essa rocha para alguém? Fala para mim, gente. O Pedro, no máximo, é um tijolo para livrar você de uma lama. Né? Tem aquele tijolozinho que a gente se livra da lama para não pisar na lama? Né? No máximo. A rocha aí tira você do charco de lodo do pecado. Essa que é a rocha. Eu disse que igreja é o grupo dos separados, os chamados, os santificados, que estavam no pecado e agora não são. Só Cristo consegue ser essa rocha de salvação. Amém? O Salmo 62, 2, veja comigo, por favor. Salmo 62, 2. Alguém leia, por favor, bem alto. Vê se eu acertei a referência. Isso, o Pedro tem condição de ser essa rocha segura, que não vai abalar mais a vida da gente. É só Jesus consegue ser essa rocha. Quantos estão entendendo? Só Jesus. Então, o trocadilho que Jesus fez, né, muitos ainda estão preservando no literal. Pedro é a rocha, e ele é o fundador da igreja, ele começou a igreja. Não é isso. A Bíblia não está dizendo isso. Exatamente. Eu preciso olhar o que significados. Vocês estão entendendo? Eu preciso olhar o que cada um significa. Quando Jesus falou com Pedro, ele usou te revelaram, te digo, tu és, sempre na segunda pessoa do singular. Quando ele falou da pedra que estava se referindo, da qual ia ser o fundamento da igreja, ele falou, esta pedra. Ele poderia, o certo seria, se Jesus tivesse tirado, se não tivesse dito esta, tivesse continuado a mesma linguagem da segunda pessoa, aí poderíamos dizer que Pedro seria essa mesma rocha. Vocês estão entendendo? Vamos agora apoiar o que a Igreja Católica diz. Como é que seria se a Igreja Católica estivesse certa? Né? Tu és, por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Jesus não vinha conversando com ele na segunda pessoa?
Se Jesus tivesse dito que Pedro era a pedra, a rocha, o rochedo alto, ele continuaria dizendo: tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Jesus continuaria na segunda pessoa. Jesus não quebraria o contexto, mas ele quebrou quando ele diz: esta pedra, não é mais ti, é esta. Falando de alguém que está próximo. E quem estava próximo? Jesus. O fundamento da igreja é o Cristo, Filho de Deus, encarnado, e nunca será uma pessoa pecadora. Queridos, preste atenção nisso aí. Isso aqui é muito sério. Porque a gente está falando aqui da igreja católica, mas os evangélicos fazem a mesma coisa. Mesma coisa. Como? Tem os pastores, os bispos, apóstolos, tem até qualquer, né? Apóstolo, né? Tem todo tipo agora de nome. Como o sustentáculo da igreja. E o que é que esses homens fazem? A igreja, essas igrejas de hoje, no catolicismo, o Papa é substituído por um bispo. Não é assim? Não há relação familiar entre eles. Já na igreja evangélica, virou uma monarquia. A monarquia. O pastor ficou velho. Quem vai ser o pastor agora? O filho do pastor. E quando aquele ficar velho? Vai ser o neto daquele pastor que morreu. E fundou outra igreja. Quem vai ser? Vai ser o cunhado. Aí se não tiver homem, levanta uma pastora. Vocês estão entendendo? Acaba virando uma empresa familiar. Um reinado, uma monarquia. Vocês estão entendendo? É uma monarquia. Morreu o rei, o príncipe toma posse. Isso não é igreja. Vou falar que nem aquele jornalista de Boris Casoy. Isto é uma vergonha, porque isso não é igreja. Vocês estão entendendo? Isso não é igreja. Na igreja de Jesus, o fundamento é Cristo. Ele é a rocha. Qual é o pensamento mais bobo que alguém tem? A igreja é igreja porque o pastor está ali. Não, irmão. E no dia que eu for embora, como é que vocês vão ficar? Aqui. Hein? Primeira coisa que vem à cabeça é isso, né? Se acaba. Se acabar, é porque não é igreja. Está entendendo? Se no dia que eu for embora, a igreja aqui se acabar, é porque não é igreja. Acho que eu vou fazer esse teste para saber, para não perder meu tempo, né? Não tenho que perder tempo. Tempo é dinheiro, eu estou sem. Isso. É infalível em suas observações. Né? Exatamente. Isso é perigoso. Quando a gente vê tudo isso sobre igreja, a gente olha assim, ó. Ixi, a gente tem que estar rendido aos pés de Jesus. Sabe o que Jesus queria dizer para o Pedro? Pedro, na igreja, você é um fragmento dentro de um rochedo. Faz parte dela. Você está dentro dela. Vocês estão entendendo? É tanto que quando Jesus fala para o Pedro, depois da traição, depois da ressurreição, Jesus diz assim, ó,
pastoreie o meu rebanho. O pastor é o que, irmãos? É uma ovelha que ajuda a cuidar de outras ovelhas. Vocês estão entendendo? Ele não é fundamento da igreja. Ele não é o dono da igreja. O dono da igreja é Cristo. O Senhor da igreja é Cristo. Não importa em que nível a igreja está, o Senhor da igreja é Cristo. Eu nunca posso abrir a minha boca para falar mal da igreja de Jesus. Vocês estão entendendo? Da igreja de Jesus, não. Posso falar daquilo que não é igreja, mas nunca do que é a igreja de Jesus. Porque esse trabalho é o trabalho dos ímpios, é o trabalho do Satanás. Não pegue o emprego do Satanás. Quem vive apontando os erros da igreja é o diabo, a Bíblia diz isso. Ele passa noite e dia acusando os santos de Deus. Deixa eu concluir para a gente caminhar para o fim. Você sozinho não pode ser considerado igreja, entenda isso. Igreja é um grupo de discípulos de Cristo que aprendem juntos sobre Ele. Vamos ler essa última parte? Igreja é o grupo de discípulos de Cristo que aprendem juntos sobre Ele. Eu estou lendo sozinho aqui um livro, estou estudando aqui o fulano aqui, um kivitz da vida aqui. Ô meu irmão, você está andando fora da igreja. A igreja é onde nós aprendemos juntos, entendeu? E isso aqui é sério. Eu não concordo com o que o pastor ensina. Ô irmão, tem um bocado de canto que você concorda. Tem um bocado de canto que é a tua cara. Entendeu? Nós estamos aqui para ensinar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz. Eu gostaria de que... Eu já disse a alguns lugares, igrejas que eu já pastorei, eu gostaria de ver uma igreja que fosse a minha cara. Nossa! Seria... Jesus teria me matado já. Teria me matado. Se fosse a minha cara. Mas não pode ter a minha cara. O cabeça é Cristo. Tem que ter a imagem de Cristo. O estilo de vida egoísta desta geração, desta era, não é compatível com a igreja de Jesus. O estilo de vida onde você vive independente, sozinho, onde você aprende a sobreviver de qualquer forma o evangelho, não é compatível com a igreja de Jesus. O egoísmo, o orgulho, eu não quero aprender com o irmão, eu não quero a visita do irmão, eu não quero visitar o irmão, eu não quero ajudar o irmão, não quero ser ajudado por ele. Esse estilo de vida não foi o que Jesus deixou na sua igreja. É um estilo de vida, posso até dizer que ele é satânico e mortal. Mortal. Porque as redes sociais, que não são sociais, que não socializam ninguém, estão tornando as pessoas cada vez mais frias, isoladas, descompromissadas umas com as outras. É esse estilo de vida que estão querendo incutir na sua cabeça, e quando você menos vê, você está vivendo. Jesus desenha uma igreja onde as pessoas aprendem junto a receber a palavra e a transmiti-la, a exortar uns aos outros, a encorajar uns aos outros, a ter tudo em comum. A igreja é quando todos são chamados por Cristo e santificados nele. Isto é a igreja. Todos vivendo no mesmo chamado, todos vivendo numa santificação, e é uma coisa que eu desafio a esta igreja a experimentar neste mês, a buscar a ser santificados juntos, a buscar a ser chamados juntos.
Há muito tempo em sua história, vocês foram treinados a cada um viver a sua fé sozinho, no individual. Isso não é igreja. Sabe por que muitas coisas ainda não andaram nesta igreja? É porque ainda não aprenderam a trabalhar juntos. Juntos. Recebam essa palavra de Cristo para a vida de vocês. Precisam andar juntos. Cristo não chama simpatizantes do Evangelho. Cristo chama pessoas que foram transformadas pelo poder do Evangelho. Amém? São pessoas que foram transformadas pelo Evangelho e não que acham bonito o Evangelho. Paulo diz em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho tem um poder de transformar, de salvar. E o que é a igreja? É a reunião, é o grupo desses salvos pelo poder do Evangelho. A igreja é isso. A igreja, ela é amada. Oxe, apertei o botão errado. A igreja, ela é amada por Cristo. Ela é a noiva de Cristo. Porque eu preciso tratá-la bem. Porque ela é amada por Cristo. Teve um cara que perseguiu a noiva de Cristo. Jesus deu nos peitos dele e caiu do cavalo. Não foi assim? Deixou cego ainda. Você sabe por quê? Porque ele foi contra a noiva dele. Atente para isso. Um dia me perguntaram o que é que um crente faz quando as pessoas começam a falar dele, quando ele está fazendo a obra de Deus. Se ele precisa se vingar, processar, o que ele precisa fazer? Se indignar, colocar o nome da pessoa debaixo do joelho na oração. O que ele precisa fazer? Nada, porque nós temos alguém que vai fazer o serviço. Amém? Eu não devo nem mirar eu devo, porque alguém já está irado com isso, é Jesus. Vocês estão entendendo? Alguém já está irado contra essa pessoa, e não importa se essa pessoa é de dentro da igreja ou de fora, Jesus se ira, fica indignado quando alguém age contra um servo dele que está fazendo a sua obra, e a mão dele pesa. Todas as vezes que alguém tenta parar, ou criticar, amaldiçoar algo que Deus está fazendo, sofre. Você já prestou atenção? Eu lembro do Moisés. Moisés ajudou o povo a atravessar o Mar Vermelho, aquele grande obra, que eu queria voltar no tempo para ver aquele mar se abrindo. E aí quando o povo atravessa e tem aquela vitória, vê o exército do faraó morrendo afogado, eles chegam do outro lado e se celebram, e Moisés começa a dançar, celebrar. Aí teve uma pessoa, endemoniada, que atravessou o mar e começou a falar mal dele, não foi? Quem foi? Miriam era uma macumbeira, não era? Não, era quem? Irmã do Moisés, irmão. Não era endemoniada não, fazia parte do povo de Deus. Irmã do Moisés. O que aconteceu com ela? Ficou com lepra. Entendeu? Ficou com lepra. Nunca haja contra quem está fazendo a obra de Deus. A Miriam é o símbolo de pessoas que andam no meio do povo de Deus e não fica contente quando o povo de Deus está feliz. Vive uma vida amargurada, vive uma vida péssima, vive uma fé náufraga. E aí quando o outro está celebrando um filho na fé, quando o outro está celebrando uma vitória que teve na sua família, não celebra junto, não se alegra junto. Está ali como espectador.
O povo de Deus, não, e na igreja de Jesus, não é assim. Quantos estão entendendo? Igreja de Jesus não é assim. Igreja de Jesus é quando todos são chamados, santificados juntos. Cristo não chama simpatizantes, irmão. Cristo não chama pessoas que fazem volume na igreja. Cristo chama pessoas que foram transformadas pelo Evangelho. A igreja é amada por Jesus. Não podemos fazer parte da igreja e não honrá-la como se ela estivesse separada de Cristo. Veja que muitas pessoas fazem isso. Tratam a igreja como se ela fosse separada de Cristo. Ela é a noiva de Cristo. Veja Apocalipse capítulo 1, versículo 13. Apocalipse capítulo 1, versículo 13. Acharam? Diz o que, por favor? Lê mais alto, irmão, não estou ouvindo nada. Isso é o 13? Tudo é o 13? Só o 13. É só o 13. É só o 13. Quem é esse que está no meio dos candelabros? Quem é? O Filho do Homem? Jesus. Jesus. É ou não é? E o que são esses candelabros, Nazareno? O que são esses candelabros? Veja no versículo 20. Os castiçais. Os anjos, é? Quem são? A igreja. É a igreja. A igreja. É a própria igreja. Aí você vai ver as igrejas. Só tem igreja boa nas 7 igrejas do Apocalipse, é ou não é? Hein, gente? Só tem igreja top de linha. Hã? É assim ou não é? Sim ou não? Só o que é que Jesus está dizendo? Eu estou no meio dessas igrejas. Mas Nóbrega, a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. Mas Jesus está dizendo, eu estou no meio dessa igreja. Tem outra igreja que esfriou, tem outra igreja que achou que era muito rica. Jesus está dizendo, eu estou no meio dessa igreja. Está entendendo? Você está entendendo? Tem alguma das 7 igrejas perfeitas? Nenhuma. Por que elas não são perfeitas? Porque elas são que nem Pedro, um pecador. São que nem eu e você, pecadores. E aí, se você procurar falhas nessas igrejas, você vai achar. Eu estou dando discipulado para os meninos, eu estava dando discipulado para o Jeová, e eu perguntei o que ele achava da sua igreja. Eu achei interessante o que ele disse. Eu sei que a minha igreja não é perfeita. Isso é muito interessante. Meu filho Saquete, preste atenção. É isso, todos vocês deviam saber. Porque se você tiver a ideia que ela é perfeita, você vai se tornar um crítico. Você vai exigir que o outro não erre. Vocês estão entendendo? Você não vai aceitar o erro da Antônia, do Ronaldo, do Lincoln. Você não vai aceitar. Você vai ser um fariseu procurando uma oportunidade para criticar e para denegrir.
Cristo não tem essas pessoas que agem dessa forma como igreja. Igreja é a noiva. E aí você diz assim, mas a noiva está judiada, hein? No seu ponto de vista. No seu ponto de vista, quando você olha as igrejas do Apocalipse, você diz assim, está judiada. E hoje está judiada. Está detonada. No seu ponto de vista. Porque no ponto de vista de Cristo, ele diz assim, ó, eles estão com Cristo sentados nas regiões celestiais, comprada pelo sangue do Cordeiro. Isso é o mais importante. O que vale na sua história? É como você começou ou como você vai terminar? Hein? É como você vai terminar. É importante a forma como você vai terminar a sua história. Por isso que a palavra de Deus diz, permaneça fiel até o fim. Porque importa como você vai terminar. Importa se você vai permanecer firme. Jesus não tem em sua igreja, que é o corpo dele, partes mortas ou necrosadas. Cada parte da igreja é funcional. Diga para o seu irmão, você é parte funcional da igreja. E precisa funcionar. Amém? Precisa funcionar. Os homens dessa igreja precisam ser partes funcionais da igreja, porque as mulheres são muito mais funcionais do que os homens. Vocês estão entendendo? Amém? Não é misericórdia, Nazareno. Tem que dizer misericórdia, entendeu? Dizer assim, ó, ai de mim, Jesus, que sou homem pecador, entendeu? Cada membro tem função no corpo, amém? Agora é amém. Romanos 12:4, veja aí. Romanos 12:4, o que diz? Alguém lê, por favor? Romanos capítulo 12, versículo 4. Porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Nem todos os membros têm a mesma, mas tem função todos? Todos têm. Amém? Todos têm. Entenda o seguinte, bota isso na sua cabeça, por favor. Por favor. Olha o que colocaram na cabeça das pessoas, nas igrejas. Se você der seu dízimo, você já está cumprindo sua função. Mentira. Dízimo é mandamento, não é função. Entendeu? É um mandamento, não é função. Ah, se você for um culto na semana, você está cumprindo sua função. Não, congregar é um mandamento, não é função. Não é função. A função tem a ver, cada parte do corpo, vamos resumir a função de cada um em duas palavras: evangelização e edificação na igreja. Cada parte do corpo tem que funcionar para essas duas vias aí, evangelização e edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. É a pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Eu estou aonde aí? Eu estou evangelizando para a igreja crescer? Estou edificando os novos convertidos, os irmãos na fé, para se tornarem fortes, maduros, para evangelizar? O corpo funciona desse jeito. Vocês estão entendendo? É desse jeito. A gente aqui quando toca, presta atenção, nós só estamos louvando a Deus, nós não estamos, nem é tão edificante. Edificante é a palavra.
Edificante é quando você abre a boca e fala para as pessoas, e ensina elas, porque a fé vem pelo ouvir. Use a sua boca para que outros escutem, amém? Sabe o que é que Satanás mais quer da minha vida e da sua? Que nós nos calemos. O diabo não precisa deixar crentes endemoniados, é só mantê-los calados, sem falar de Jesus. Ele já está servindo a ele. Um crente calado, que não fala de Jesus, já está servindo a Satanás. Ele não precisa deixá-lo possuído, ele não precisa destruir a casa dele, não precisa, já tem um agente dele lá dentro da igreja. Um crente calado é uma vitória para o império das trevas. Por isso que nós precisamos aproveitar a nossa boca para edificação, para evangelização, e assim cada um vai cumprindo parte no corpo. Quando estão entendendo? Igreja é assim. 1 Coríntios 12, 13, vamos agora para 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, alguém leia por favor? 12, 13. Igreja é onde todos, tem todo ali, né? Todos, está faltando um S ali. A igreja é onde todos experimentam do mesmo Espírito e são dirigidos pelo mesmo Espírito. Não são vários Espíritos. Não é cada um, eu acho que igreja é assim, igreja é assim. Não, a igreja é onde todos são dirigidos pelo mesmo Espírito. Pergunta agora para quem é membro desta igreja: para onde o Espírito de Deus está dirigindo esta igreja? Na evangelização e na edificação? Fala para mim, responde essa pergunta. Para onde o Espírito de Deus está dirigindo esta igreja? Na evangelização e na edificação? Fala para mim, responde essa pergunta, porque essa pergunta tem resposta. Fala para mim. Grupo pequeno é o quê? Evangelização e edificação, conhecendo a Deus, edificação. Edificação. Visitação dos vizinhos do Nazareno é o quê? Evangelismo. Se o Nazareno não faz, ele está cumprindo sua função no corpo? Não. Se ele ficar calado, ele é um agente de Deus, não, do diabo. Se o Jeová, achei bonito, ontem a gente estava fazendo o treinamento na casa da Rosinha, e aí chegou um bocado de criança, achando que era grupo de crianças. Gente, fiquei tão triste. Vou parar de marcar treinamento no sábado. Entendeu? Porque eles já criaram o costume já. Entendeu? Já criaram o costume. Eu não quero quebrar isso não. Vocês estão entendendo? Eu não quero atrapalhar não. Eu quero edificar, eu quero ajudar. Vocês estão entendendo? A comunidade, as crianças da comunidade já estão caindo na graça do grupo pequeno das crianças, sabe? E você precisa estar vendo isso, você precisa estar experimentando isso. Eu não só escuto falar. Então, por favor, vai para a Universal, volta para a denominação que era aqui antes, volta para lá. Aqui é o lugar onde nós vivemos esta palavra. Nós somos a igreja de Jesus. Só tem um nome de comunidade 20, mas é a igreja de Jesus. Amém? Estamos trabalhando, o Espírito de Deus está direcionando a nós, as pessoas, para a edificação, para a evangelização, e você precisa estar no corpo. Sexta-feira nós tivemos uma aula com um professor quinta-feira, filosofia. Ele começou a falar e quis debater sobre religião. Aí eu cortei porque eu não gosto. Porque tem muitas religiões, ele é ateu, aí gosta de querer derrubar o cristianismo. Aí tem uma coisa que ele me falou que ficou na minha mente. Que ele disse, né, que quando os portugueses vieram, que ele entrou na parte de história, essas coisas,
Sim. Ele entrou com uma ordem dentro das tribos indígenas e pegava os adultos para evangelismo, né? Que ele queria ensinar o cristianismo para ele. Só que não conseguiram. Foi com as crianças. Onde foi que ele foi conseguir? Com as crianças. Com as crianças. Foi. O senhor falou agora, veio na minha mente a mesma coisa que ele Foi. falou. O evangelismo no Brasil, com a Igreja Católica, não funcionou com os índios adultos. Funcionou com as crianças. Foi ali que começou, porque era uma geração que já tinha sua mente cauterizada. É. Entendeu? Ele quis dizer que, como eles já tinham os deuses, né? Sim, sim. A natureza, É. eles iam para É. aquela coisa, mas quando saía dali, eles voltavam É. ao mesmo que eles estavam antes. Ainda bem, seu professor é ateu, mas ele estudou. Ainda bem. Né? Graças a Deus. Aí começou a falar, mas aconteceu isso, tá vendo? Então, o Espírito de Deus está dirigindo nossa igreja, queridos. E nós devemos andar junto sob essa direção. Se eu tiver outra ideia, não, nós estamos atrás de ideias. Nós estamos atrás do que o Espírito de Deus está dirigindo a igreja. Amém? Vidas estão sendo salvas, vidas estão sendo resgatadas. E está sendo Jesus diz assim, ó: ide por todo mundo e fazei discípulos. Fazer discípulos não é juntar multidões. Fazer discípulo dá trabalho. Amém? Né? Fazer discípulo é como criar filho. Criar filho é fácil? Fala para mim. Hein? Se tu não cuidar direito, teu filho se perde. Você está entendendo? Se tu não cuidar direito, se tu cuidar de qualquer forma, teu filho se perde. Fazer discípulo é a mesma coisa. Por isso que a Bíblia diz que são os pais na fé. Por que pai? Por isso que o João chama suas ovelhas, em sua carta, de filhinhos. Porque é esse o trabalho que dá fazer discípulos. É como ser pai daquela pessoa. Por isso que você não consegue ser pai de muitos. Você vai sendo pai de 1, de 2, de 3, aí vai se multiplicando. Entendeu? Vamos lá. 1 Coríntios 12, 27, o mesmo capítulo. 12, 27. Alguém leia, por favor? O corpo é de quem? De Cristo. Ele é o cabeça. Ele é que coordena a igreja através do seu Espírito hoje. É Ele. Não preste atenção nisso aqui que eu vou dizer. Não é a ideia do pastor. Não é algo que veio do céu, uma revelação, pastor. Não, queridos, nós estamos atrás da palavra do Senhor. A palavra do Senhor está dizendo à igreja qual é a função dela. É receber a palavra e transmiti-la. É abrir a boca e edificar e evangelizar. Esta é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela vive para adorar e servir ao seu Senhor. Se enganam todas as pessoas que vivem para o seu próprio deleite e para o seu próprio desfrute. O hedonismo é antagônico à igreja de Cristo. Hedonismo é quando você vive só por seu prazer. Isso aqui eu não gostei. Você é hedonista. Eu gostaria que a igreja tivesse assim, uma cadeira confortável, um ar-condicionado. Você é hedonista. Você não suportaria viver na igreja primitiva. Você não suportaria. Você não seria crente de verdade nunca na igreja, na história da igreja. Nem nessa, nem na passada. Eu estava vendo, quando os romanos começaram a proibir os cultos até nas casas. Você sabe onde é que os irmãos foram se reunir? Nas catacumbas. Mausoléus, né? Olha que lugar maravilhoso de fazer um culto, hein? Do lado de um corpo, um defunto, numa catacumba, Eliane, entendeu? À luz de tochas e de velas, lamparinas. Alguém tinha que chegar lá, dar, né? Às vezes
A gente não pode nem achar ruim limpar esse lugar aqui. Mas mandasse você limpar a catacumba. Hã? Hein? Às vezes eu chego aqui, porque fica um ambiente fechado, aí fica aquele cheiro, né? Quando a gente abre, tem aquele cheiro de local fechado. Aí eu lembro da catacumba. Eu digo, obrigado, Jesus, por esse cheiro. Estão entendendo? Eles se reuniam nas catacumbas. Aí você diz assim, mas era igreja? Ali era igreja, irmão. Ali é que era igreja. Tinha algum conforto? Ar-condicionado? Cadeira acolchoada? Som ambiente? Louvor com trompetes? Data show? Hein? Hein? Mas aí, ali era igreja. Vocês estão entendendo? Não é para o meu conforto. Não é para o meu conforto. É para o reino de Deus crescer e se multiplicar. Claro, quando a igreja cresce, se multiplica, ela começa a cuidar melhor do ambiente onde ela congrega. Ela precisa crescer e se multiplicar. A igreja falha aqui no evangelismo, no trabalho conjunto. Entendam isso. Eu, Ronaldo, agora não é mais a palavra, digo, mas agora sou eu não fui chamado para estar com pessoas que querem ficar do mesmo jeito pro resto da vida. Vocês estão entendendo? Pessoas que querem ficar pro resto da vida, igual Pedro, Tiago, João. Senhor, vamos ficar só nós aqui, nessa barraquinha aqui. Queridos, entendeu? Minhas finanças só aguentam esse ano ficar com vocês. Se vocês quiserem continuar assim, tchau, 2025, vocês têm que arranjar outra pessoa. Eu não posso continuar com pessoas que não querem abrir a boca, com pessoas que não ganham outras. Tem muita gente querendo ouvir esse mesmo evangelho, tem muita gente querendo esse mesmo padrão de Cristo, para mudar, entenderam? Vocês estão entendendo? Todas as vezes que eu saio daqui, eu chego em casa e vejo a igreja que eu pastorei antes dessa, em São Paulo. Eu não dei nem 30% do que eu dei a vocês, para ela. Ela está pegando fogo lá, crescendo e se multiplicando. Vocês estão entendendo? Eu não dei nem 30% do que eu dei a vocês. Ela está crescendo e se multiplicando. E quando eu entro em videoconferência com o pastor, ele me diz, estou fazendo isso aqui do jeito que você me ensinou. Por quê? Não quis ficar calado, não quis ficar parado. Ele entendeu que precisava trabalhar em conjunto. Isso até hoje ele manda o estudo lá que eu perdi, manda o discipulado lá que eu perdi. Vocês estão entendendo? Vamos ler juntos essa última definição. Quando a igreja começa a colocar o homem no local errado, ela começa a cair rapidamente e passa a viver contrária à vontade de Deus. Ela troca as funções do corpo. O homem nunca pode estar num lugar de destaque na igreja. Amém? O local principal da igreja é aos pés de Jesus, igual Maria, aos pés de Jesus, quebrantado. Nós oramos de madrugada, nos rendendo a Jesus, para que Ele dirija nossas vidas, dirija esta igreja, dirija todos num só propósito, num só espírito, no mesmo corpo, numa mesma pegada, no mesmo evangelismo, numa mesma edificação. Nós não podemos ser uma igreja diferente. Tem algumas perguntas para você, para a gente terminar. Quem é você na igreja? Você precisa saber essa resposta. Você é o que na igreja de Jesus? O que evangeliza ou o que edifica? Ou um espectador? Espectadores não evangelizam e nem edificam. Você é uma pessoa que busca ajuda? Eu preciso sempre de ajuda, pastor.
Eu estou sempre nesse estágio aí, preciso de muita oração, ore por mim. Eu sou uma criança na fé, aí dá 10 anos, 20 anos, sou uma criança na fé, pastor, me ajuda. Poxa vida. Cuidado, talvez você esteja procurando ser agradado, seja um hedonista. Você é o que na igreja? Você é um simpatizante do cristianismo? Acho bonito os louvores, bonita essa mensagem, entendeu? Acho legal, acho bonito. Não quero viver, mas acho lindo demais. Entendeu? Conheço gente que até hoje acessa o canal da igreja, porque acha bonitas as mensagens, mas odeia o compromisso com o Evangelho de Jesus. Você é aquele que critica quando a igreja falha? Só espera que alguém fale para você ficar rindo, tirando onda, dá a sua zunhada. Isso não é igreja. Isso não é igreja. Igreja é onde nós permitimos que o outro erre e ajudamos o outro. Nós não temos ameaça em relação a erro. Entendeu? Tem gente que acha que as pessoas acham, pelo meu jeito de ser como um professor, acham que a gente vai ficar assustado com os erros dos irmãos, né? Eu não vou fazer assim não, que se eu errar na frente do pastor, a pessoa me coloca no trono, um lugar que eu não pedi para estar. Você não tem que preocupar comigo, tem que preocupar com Cristo. Quem está no trono é Cristo. Entendeu? Então, nunca, presta atenção aqui, até vocês que dirigem culto, que pregam, nunca vem aqui se justificar. Eu não fiz aqui igual o pastor. Por favor. Por favor. Não faça mais isso não. Não faça mais isso não. Nós somos o corpo de Cristo. Vocês estão entendendo? Sabe quem me ensinou isso? Foi meu pastor. Porque eu lembro do dia que eu fui cantar a primeira vez na igreja, eu cantei com o microfone bem aqui. Aí já acontece essa história. Assim, aí no outro domingo, marcando, disse, vai cantar de novo a música, viu? Aí eu cantei com ele bem aqui. Entendeu? Aí no outro domingo, marcando, disse, vai cantar de novo, até acertar essa música. Eu cantei com ele bem aqui. Eu não aguentava mais ouvir as críticas da mãe dele, que era a dona Marina, dizendo assim, meu filho, isso aí não é um barbeador não, vai ficar passando no queixo não. Era crítica, a dona Marina era crítica. Entendeu? Mas o meu pastor, sabe o que ele fazia? Ele dizia assim, preocupa não, aqui que é o local de errar. Você vai acertar. A gente espera. No quarto domingo estava aqui o microfone. Aí a igreja cantou todo mundo junto. Glória. Eu acho que eu não fiquei tão satisfeito como a igreja ficou satisfeita. Está entendendo? Porque estava todo mundo ali, vai, a quarta vez, pelo amor de Deus. Entendeu? Queridos, a gente precisa saber esperar o outro acertar. Amém? O que você não pode eu fiz errado, não vai fazer não. Bobão. Deixou de ser uma bênção. Imagina se da primeira eu tivesse, não, nunca mais quero pegar no microfone na minha vida. Eu nem estaria aqui. Concorda, Nazaré? Eu nem estaria aqui. Quem é você na igreja, meu irmão? Uma parte do corpo que não edifica e nem evangeliza a igreja? O que é você na igreja? O que é você na igreja? É alguém chamado pelo Espírito Santo de Cristo, juntamente com todos os irmãos. Eu fui chamado junto, eu fui salvo para estar junto, eu quero andar junto, eu quero ser dirigido pelo Espírito de Deus junto, não separado, mas junto.
Quem é você na igreja? Você é alguém que está sujeito a Cristo e as suas ordenanças, juntamente com os demais irmãos, não é separado, é junto. Eu estou cumprindo as ordenanças de Cristo, mas junto com a igreja, estamos sendo edificados juntos, encorajados juntos, estamos salmodiando juntos, louvando juntos, celebrando juntos as vitórias, estamos ganhando vida juntos, estamos aprendendo juntos a palavra de Deus, e nesse aprendizado, a igreja cresce mais rápido. Amém? Estou acertando a ferida, o câncer desta igreja hoje, para que ela seja curada. Ela não vai crescer se não andar junto. Ela precisa andar junta. Se andarem cada um do jeito que estão andando até hoje, esta igreja fechará e não será mais igreja, nunca mais abrirá suas portas. Pode até abrir a porta, mas não vai ser igreja. A gente se assustou domingo passado com a igreja de Corinto, não foi? Pesado, né, Nazareno? Hein? Se eu falar para você que eu já entrei num bocado de igreja aqui em Fortaleza, igualzinho a igreja de Corinto, tá lá a placa da igreja, um monte de gente, mas ninguém vai dizer que é igreja, que é muita podridão. Tem muitos lugares que estão abertos, com placa, o nome de igreja, mas tem muita corrupção, engano. Entendeu? Péssimo isso. Quem é você na igreja? Alguém que recebe e transmite a palavra do Senhor Jesus às pessoas? Atente isso, para mim essa informação é preciosa. Igreja é aquele que recebe a palavra e transmite. É rio, não é lagoa. É porta-voz, é arauto. Recebe e transmite. Com essas perguntas eu encerro a mensagem desta noite, desejando à igreja que seja a igreja de Jesus, a igreja de Cristo, a noiva. Não pense que Cristo quer de você a perfeição, Ele quer que você seja igreja. Ele quer que você esteja nesta caminhada, você vai cair, vai errar, muitas vezes. E sabe o que Cristo vai fazer? Vai lhe erguer e vai dizer, vamos de novo. Mas você vai continuar sendo igreja. Você vai pecar e Ele vai dizer, eu te perdoo. Você tem um advogado. Você é minha igreja. Você é meu filho. Eu vou andar com você. E aprendemos com Cristo e vamos fazendo essa obra juntos, uns com os outros. A graça que nós recebemos de Cristo, nós vamos passando para o outro, nós vamos transmitindo ao outro, nós vamos encorajando o outro. Sem Cristo, igreja não é igreja, porque Ele é o fundador e o sustentador, Ele é a razão da igreja. Vamos orar, abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Ô Senhor, o que estamos estudando aqui hoje é muito sério, Senhor. Tem a ver com nossa vida. Tem a ver com o nosso trabalho no serviço. Tem a ver com a forma como nós tratamos a tua noiva, Senhor. A tua noiva não pode ser tratada de qualquer forma. Nós precisamos servir ao Senhor, edificando e evangelizando no corpo que é a igreja. Igreja não é um prédio, Senhor. Igreja é um corpo em movimento. Não é um corpo estático, ela não é uma estátua.
ela é um corpo em movimento, falando, abençoando, agraciando as pessoas. Igreja é uma noiva que ama o noivo e que ama os perdidos, que faz a vontade do noivo, que vive só para o noivo, que se santifica-se para agradar o noivo, que foi salva pelo noivo, que ama o noivo acima de tudo. Oh Senhor, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por esses mais de 20 anos que esta igreja tem andado e não aprendeu ainda a andar juntos. Perdoa-nos. Começa perdoando a minha vida, Senhor. Começa perdoando as minhas debilidades. Começa perdoando, Senhor Deus, todas as vezes que falhei com os meus irmãos. Nós não queremos continuar dessa forma. Nós queremos, como corpo de Cristo, andarmos juntos, Senhor. Nós queremos, como corpo de Cristo, cada um cumprindo a sua função. Cada um. De cada um de nós, Senhor Deus, ocupa-se em servir ao Senhor para a edificação, na evangelização, na transmissão da Tua Palavra. Ajuda-nos, recebe-nos neste exército maravilhoso que é a Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos para que esse Espírito Santo poderoso, esse Espírito Santo maravilhoso, venha ser aquele que coloca as palavras nas nossas bocas, venha ser aquele que nos encoraja, venha ser aquele que nos ajuda em cada desafio, mesmo que venhamos a falhar, porque é a certeza que nós temos, que nós não vamos acertar em tudo, mas estamos caminhando ao Teu lado, e segurando na Tua mão, Senhor. Nós não tememos, nós não temos que ter medo, porque estamos seguros, segurando na Tua mão, Senhor. Eu sei que nós vamos muito mais longe do que podemos imaginar. Obrigado pela Tua mensagem, obrigado porque o que está aqui é o que está na Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude a caminharmos juntos, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu só dei a introdução do que é a igreja. Se você quer saber mais, você venha nos outros domingos. Vamos estar descobrindo o que é a igreja, como é que ela trabalha, o que é que ela faz nesse mundo para ser diferente. Aí você vai ver que não tem nada a ver com o que nós estamos vendo hoje. Entendeu? O motorista do Uber que nos trouxe disse que saiu da igreja porque a igreja pedia dinheiro demais, queria prosperar. Ele disse que não estava numa igreja porque ele ainda não tinha, Deus não tinha abençoado ele para prosperar. Então ele saiu da igreja que ele deveria estar. Vocês estão entendendo? Porque ele tinha uma ideia de igreja, uma igreja que faz a pessoa prosperar, onde tudo que ela faz no seu negócio, no seu trabalho, na sua empresa, dá certo. Então ele tinha uma ideia de igreja errada. Eu disse até para ele assim: você precisa ir para a igreja hoje comigo, que eu vou pregar exatamente sobre o que é a igreja. Vocês estão entendendo? Então, as pessoas têm uma ideia errada sobre a igreja e querem servir a Senhor dessa forma.
Eu preciso ter a ideia correta. Eu preciso saber o que é igreja de verdade, como é que ela funciona, para que eu não venha querer dela o que ela não vai dar, e eu não fique ignorante em relação ao que ela pode fazer por mim. Eu preciso entender esses dois aspectos. Amém? Vamos para os nossos avisos. Eu e a dona Antônia, a dona Antônia já foi a pessoa que mora mais longe da igreja, agora sou eu, voltei a ser eu, né? Eu sou a pessoa que mora mais longe da comunidade, né? Mas eu procuro estar ao máximo com os irmãos, a minha esposa também, mesmo distante, né? Ontem estivemos no treinamento, hoje estamos aqui, amanhã estaremos no discipulado, terça-feira estaremos em oração. Da nossa forma, a gente está ocupando lugar no corpo, fazendo nossa função no corpo, mesmo estando tão distante. O que não pode é eu não estar fazendo nada. No corpo de Cristo não existe partes necrosadas, corpo necrosado. Existem partes funcionais, amém? Eu devo buscar isso. Segunda-feira tem discipulado às 20h30, amanhã acho que é o Benjamin. Terça-feira tem a oração da madrugada às 4h50. Quarta-feira, grupo Ágape na casa da Liane, 19h30. Sexta-feira, Conhecendo a Deus, online. Sábado, grupo das crianças, 19h30. E domingo, nosso culto de celebração. Queridos, qual o último dia que não tem nada aí? Quinta-feira. Todos os dias a igreja está funcional. Vocês estão entendendo? Não é? Se você achar que isso aqui é a igreja, isso aqui vai passar a semana fechada. Entendeu? Nenhuma pessoa chegou para mim, quando a gente começou os grupos pequenos, perguntou assim: hoje tem igreja? Tem, lá na casa da Rosinha, que era o grupo, né? Ah, nem tem igreja hoje. Olha a ideia. Olha a ideia, que lá na casa da Rosinha, os chamados, santificados em Cristo, reunidos, não são igreja. Igreja se eles estiverem aqui. Olha a ideia. Vocês estão entendendo? Nós não podemos cair nesse erro. Na semana isso aqui passa fechado. Fechado. Mas todos os dias a igreja está funcional. Funcional. Qual a sua tarefa? Encaixar nessa funcionalidade. Eu quero estar envolvido nisso aqui. Quero estar sendo edificado nisso aqui. Talvez você esteja precisando estar dentro disso aqui, inserido nisso aqui. Certo? Acorde cedo para orar. Chega do seu trabalho com, né? Como muita gente faz, chega ligando o celular para estudar sexta-feira. Faz isso, mas seja funcional. Se envolve no grupo pequeno. Ajuda as crianças, ajuda lá na casa dele, mas seja funcional. O Espírito de Deus está dirigindo a igreja, né? Se você ficar em casa, você nem vai saber o que é igreja. Você só vai saber o que é igreja fora. Igreja é os chamados para fora. É lá fora que acontece a igreja, não é aqui dentro não. Aqui dentro é só adoração a Deus, amém? Vamos ficar de pé e agradecer a Deus por essa noite. Que coisa maravilhosa. Não. Deu nem meia-noite ainda, né, Rosinha? Oh, bênção de Deus. Glória a Deus. Menino quietinho, amado do Pai. Meu Deus do céu, ficou muito feliz ver ele cheio de energia assim. De uma
Estava na casa de uma aluna, e aí eu vi um menino que um irmãozinho dela, do mesmo colégio que Benjamin, se engasgou com pão de queijo. Aí ele ficou sem ar durante 23 minutos. Aí ele estava lá, de cadeira de rodas, um pescoço pendurado com um suporte assim, só mexia os olhos. Mexia os olhos. Devia ter a idade assim, hoje ele deve ter a idade do Marquinhos, né? E eu olhando aqui dali, eu disse, meu Deus do céu. E eu orei por ele lá, deu uma dor no coração. Aí quando eu vejo ele aqui, cheio de energia, movimentando e dançando e falando, eu agradeço a Deus, porque ele é uma bênção na minha vida, né, bênção? Amém? Tu quer orar? Quer não? Pois vamos orar. Eu te ajudo a orar, tá bom? Tu quer que eu te ajude? Quer não? Vamos. É não? Tu quer o quê? Nada. Nada? Tá bom. Não, entrar no carro ele vai dizer o que ele quer. Né? Vamos orar. Obrigado, Jesus, por hoje. Obrigado pela tua mensagem. Obrigado porque como é importante o que ouvimos hoje. Minha vida, Senhor Deus, está sendo moldada a tua palavra a cada semana, por tudo que tenho visto e ouvido aqui. Quando eu chego em casa, Senhor Deus, vou reler de novo o que eu preguei, para que faça parte da minha vida. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo para que compreenda que somos o teu corpo, somos partes funcionais desse corpo, que precisamos trabalhar juntos no mesmo propósito para agradar o Senhor. Que o Senhor sempre seja o cabeça desta igreja. Queremos estar em submissão ao teu Espírito, queremos estar rendidos à tua vontade. Não é a minha vontade, Senhor, não é a minha vontade, é a tua que precisa prevalecer nesse lugar. E quando a tua vontade prevalece, Senhor Deus, o Senhor faz curas no mais íntimo da igreja, nas áreas mais cruciais da igreja. O Senhor traz a tua cura. Por isso, Senhor Deus, vem trazer cura hoje a esta igreja, de todos os males que houveram durante toda a história. Vem curar o teu povo, faz desta igreja uma igreja sarada pelo Espírito Santo e pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Toma o teu lugar, no teu trono, aqui nesse lugar, aqui, Senhor. Nós não somos os reis, tu és o rei, tu és o rei, tu és o Senhor, tu és o dono, o fundador, o fundamento da igreja. Tu és tudo para nós, nos rendemos à tua palavra e à tua vontade, em nome de Jesus. Dá uma semana, Deus, de reflexão sobre esta palavra, de mudança de hábito, de costume, de calendário, de posição de fé, de ação, uma fé ativa, não passiva, mas ativa. Faz isso no meio do teu povo, para edificação e evangelização dos perdidos, para a glória do teu nome. Amém, amém. Deus abençoe, amém. Dê um abraço ao seu irmão e diga: você é parte funcional da igreja.